Você sabia qual é o maior problema na aplicação, na implementação do Lean? É a falta de foco na mudança cultural. E a liderança tem um papel fundamental sobre isso, né, nesse ponto. Então, eu tô com o Duarte aqui, ele tem uma história boa para contar para a gente sobre isso. Pois é, Thiago. Uma vez eu fiz uma visita numa planta na Escócia e eu fiquei, né, bem impressionado como que aquela planta conseguiu evoluir num espaço relativamente curto de tempo. Eles vinham numa progressão ali um pouco mais devagar e tal, e a partir de uma mudança que aconteceu, aquilo começou a tomar um caminho completamente diferente. Eu lembro de conversar com o operador no dia, eu fiquei intrigado, né, para entender quais eram as causas mesmo daquela mudança e tal. Eu comecei a conversar com as pessoas. Eu conversei com o operador, que ele me falou que a mudança aconteceu principalmente a partir do novo gestor que entrou, que ficou responsável lá pela manufatura. Esse gestor, o operador citando, né, que ele trouxe uma ideia diferente de agir, que no primeiro momento eles até estranharam, assim, eles ficaram meio ressabiados sobre o que esse gestor está trazendo de novo, esse comportamento meio esquisito, assim, para o ambiente fabril. O que ele fazia de tão diferente, assim? Então, é muito interessante, assim, algumas coisas que ele me disse. Ele falou que primeiro, ele nunca dava a resposta pronta. Assim. Então, as pessoas chegavam para conversar com ele com dúvidas na cabeça e tal, e ele sempre fazia mais uma pergunta para... Né, no começo os caras achavam ruim, assim, que ele sempre ficava perguntando e nunca dava a resposta que eles queriam, mas depois eles perceberam que o que ele estava fazendo, na verdade, era estimular com que elas pensassem e que elas fossem cada vez mais independentes dele. E com isso, a capacidade de resolução de problema deles foi aumentando. Além disso, outros comportamentos, né, que eles citaram que foram bem diferentes assim, era que ele sempre buscava pelas causas dos problemas. Ele nunca queria atacar só, né, digamos, de forma paliativa os problemas. Ele sempre resolvia o problema, claro, né, para seguir o processo produtivo na hora, mas ele sempre buscava pelas causas para evitar que aquele problema voltasse a acontecer. Incomodava eles com 5 porquês, faziam eles fazerem 5 porquês. Sim, diz que isso se sistematizou depois na empresa e o negócio acabou entrando na veia mesmo. E até um outro ponto que ele falou que foi interessante é que quando eles tinham um problema e ele queria entender a situação para, enfim, auxiliar ali na resolução, a primeira coisa que ele fazia era descer lá na fábrica, né, no Gemba, né, como a gente fala no Lean, e conversar com as pessoas lá, com os operadores que conheciam melhor do processo, enfim, que tinham alguma expertise ali, para entender melhor, né, quais eram as causas que poderiam ter contribuído e tal, e para fazer essa discussão. Então, com isso, o próprio time falou que eles se sentiram muito mais importantes, assim, porque, enfim, né, eles estavam ajudando a construir uma empresa melhor e tal, e sabiam, né, que toda a experiência que eles tinham tinha ainda muito mais valor, né, porque o gestor vinha lá conversar com eles e é engraçado, é porque muito gestor vê isso como uma vulnerabilidade, né, de chegar lá e conversar com uma pessoa que está num cargo hierárquico abaixo, né, mas o efeito foi exatamente o contrário, as pessoas se sentiam cada vez mais engajadas e viam que aquele cara estava lá, na verdade, para ajudar a resolver os problemas e para deixar o trabalho cada vez melhor. Então era aquele ensinamento de ir ao Gemba, ir no lugar que as coisas acontecem para entender antes de tomar uma decisão. Né? Sim, e todos os efeitos que isso traz, né? Em termos das pessoas se sentirem importantes, porque o gestor estava lá e queria saber como que os processos funcionavam. Então, você tem efeitos ali colaterais que são benéficos por fazer isso, né? Sim, além da resolução do problema, propriamente dito, tem uma série de outros pontos que são simbólicos, mas que também, como a gente está falando de cultura, né? Isso acaba transformando a cultura, as pessoas veem essas atitudes de uma forma diferente e vai criando uma diferenciação mesmo naquela pessoa e que vai se estendendo, né, para todo o ambiente cultural ali que envolve aquela... E falando assim em transformação cultural, né, um ponto bem que dá para ver nesse gestor é que ele era engajado na aplicação do Lean, né, e o que eu vejo é que tem gestores que, o cara quer, então vamos aplicar o Lean? Tá bom, vamos ver se funciona. Daí quer aplicar um projeto de 1 mês para ver se, eu faço um business case, vamos ver se esse projeto se paga. Se não se pagar, não adianta o Lean. Mas um gestor desse que sabe, né, que eu sei que o Lean funciona, ele já foi aplicado e comprovado em várias empresas e ele acredita assim, eu estou fazendo isso, mas não pelo que eu vou ver a curto prazo, e sim o que eu vou ver a longo prazo, daqui a 1, 2, 3 anos, né? Aquele negócio da empresa, aplicar treinamentos, mas pensar
pensando a longo prazo, não se o treinamento vai se pagar daqui a um mês, e sim que eu estou criando uma cultura que a longo prazo vai valer a pena. Eu acho que esse é um ponto bem importante, né? O gestor o gerente que compra a ideia do Lean e vai em frente ali, porque sabe que uma hora vai dar certo, né? A gente vê que empresas pequenas têm essa dificuldade na aplicação do Lean, porque às vezes não tem nem número também, né? O cara não tem indicador, não tem número, então ele não consegue provar que as coisas estão dando certo, mas aí é do ponto dela. Tá bom, vamos começar a medir a partir de agora, mas o investimento inicial a gente sabe que um dia vai se pagar, mas vamos começar, né? Até porque o investimento muitas vezes é mais de horas de treinamento e horas de projeto do que investimento mesmo, né? Sim. Às vezes, assim, o Lean tem vários quick wins, né, como a gente fala, né? Ganhos rápidos ali que acontecem, mas o ganho do Lean mesmo substancial não é esse, né? O ganho do Lean é a mudança cultural, é a forma como as pessoas vão pensar, porque isso vai começar a se tornar orgânico e os benefícios vão se exponenciar, enfim. E aí... A longo prazo que você vê um ganho absurdo, assim, né? E aí que a empresa se transforma, né? Exatamente. Nesse caso aí, foi uma transformação, nesse caso que eu falei na Escócia, foi uma transformação que aconteceu mais ou menos em 3 anos. Mas foi muito substancial o que foi feito, né? Mas porque, de fato, esse gestor, ele estava lá, ele era muito presente, ele conhecia todo o valor da metodologia e ficava, né? Enfim, um fato interessante também que ele fazia é que ele chamava essas pessoas para participarem da estratégia. Então, quando ele estava definindo a estratégia, ele tinha um objetivo, por exemplo, de reduzir lead time, enfim, qualquer ponto nesse sentido. Ele ia lá e conversava com o time para ver como eles podiam ajudar e tal, seguindo lá o conceito do Hoshinkanri. Esse é até um ponto interessante no Hoshinkanri, que é o catchball, né? Essa parte de passar a bola para os níveis da hierarquia menores, depois voltar e você ter o feedback até todo mundo se alinhar na estratégia a ser seguida, né? Essa troca ela é muito importante, porque além de você ter, né, ações mais assertivas, enfim, que estão baseadas na prática, o nível de engajamento das pessoas, ele acaba se tornando outro, né? Porque as pessoas, enfim, elas foram envolvidas na definição da ação, elas não está sendo imposta por alguém que está no nível acima, né? Então, elas se sentem muito mais responsáveis em entregar aquele resultado, porque, enfim, foram elas que decidiram no final das contas, né? O engajamento é bem maior aí, né? Com certeza. E eu vejo que tem muitos outros pontos interessantes da liderança ali, né? Que entre um líder normal e um líder que tá numa empresa Lean ou está iniciando a aplicação do Lean, ele tem que ter esse tipo de comportamento para conseguir fazer a cultura avançar no sentido de ser uma empresa Lean, né? E tem vários outros aspectos, né? Que a gente pode, eu acho que depois em outros vídeos, comentar mais sobre eles. Sim, a liderança Lean ela é muito mais avançada, né, do que a liderança convencional. Ela, enfim, consegue resolver problemas que a liderança convencional não consegue. Então, de fato, a gente poderia ficar falando aqui meia hora sobre esse perfil de liderança, embora ele não seja tão complexo, mas ele é mais avançado mesmo na abordagem das situações e tal. Mas a gente deixa isso para um outro vídeo. A gente queria mais trazer essa visão geral entre essas diferenças e contar essa história aí que você tinha para falar para nós, né? Isso aí. E eu nem preciso dizer, né, que esse gestor, depois ele teve uma carreira que acabou decolando mesmo, a partir de todo o resultado que ele teve, a forma como o time via ele conseguiu um super reconhecimento e conseguiu decolar na carreira. E isso é o que acontece normalmente com as pessoas que estão envolvidas com o Lean, né? Essa metodologia, essa filosofia, ela é muito diferenciada mesmo e provoca uma visão completamente expandida, digamos assim, de todas as situações na forma de resolver os problemas. Legal, então, obrigado, Duarte. E a gente espera que vocês tenham gostado do vídeo. Caso vocês gostaram, então curtam e compartilhem. E sigam o nosso canal aqui, que a gente sempre vai estar, né, semanalmente a gente está postando vídeos sobre Lean, sobre excelência operacional e todos esses tipos de metodologia. E até mais. Até.